As pessoas duvidavam das habilidades do cara da câmera, pois ele parecia muito normal. Choi confirmou que ele era de fato o cara da câmera e pediu para receber seus pagamentos, mas um homem o interrompeu e disse: "E não posso acreditar que alguém como você tenha espantado Null Blade." Choi retira sua câmera e começa a transmitir ao vivo, perguntando: "Por que você está desconfiado?" O homem fica assustado, pois ele sabe o que o público fez com o anjo quando ele causou problemas para Choi na luta contra o Null Blade. Agora, Choi diz aos seus espectadores que está na sede do departamento de monstros esperando para receber sua recompensa. A recepcionista entrega alguns papéis a Choi, e quando ele os lê, ele pergunta: "Você sabe quantos monstros eu matei, e minha pá também não está incluída na recompensa?" Agora, Choi diz aos seus espectadores que o departamento está trapaceando e uma grande parte de sua recompensa está faltando, sem mencionar que sua pá não está na lista e eles planejam levá-la embora. De repente, um homem corre até Choi e diz que é o gerente assistente responsável e que a recompensa é pequena porque a maior parte da receita foi destinada aos caçadores que foram perdidos naquele dia. Choi diz que isso está errado. Isso é algo que o departamento decide com seus próprios fundos, e de quem foi a permissão para tirar minha parte? O gerente assistente pensa que se ele cometer algum erro aqui, será o fim de sua carreira, mas de repente alguém provoca Choi e diz: "O que você pensa que está fazendo neste lugar sagrado que defende a Coreia?" Seu nome era Park Ji-chan. Ele não é um streamer de monstros, mas um caçador puro, cujas habilidades são apenas médias. No entanto, ele é especial porque faz parte da geração mais antiga que enfrentou a invasão dos monstros, sobrevivendo em condições muito mais difíceis do que os caçadores enfrentam atualmente. Ele lidera a nova geração de caçadores para evitar uma repetição do passado e é atualmente o pilar psicológico para os caçadores. Quando Park Ji-chan questiona como Choi sobreviveu até agora sem os caçadores que morreram por ele, Choi responde com um riso amargo. Ele revela que no dia em que sua família foi assassinada, ninguém o ajudou e o governo até lançou um ataque de mísseis onde ele vivia. Park Ji-chan fica chocado ao ouvir que Choi não é um caçador, mas uma pessoa normal que enfrentou o Null Blade. Choi então se vira para o gerente e exige sua recompensa. Ele só quer pegar sua pá e um chifre de um Buffrus, advertindo o gerente para não fazer nada engraçado com sua pá. O gerente fica surpreso ao ver a pá na bolsa de Choi, pois ele tinha certeza de que a tinha visto no laboratório de pesquisa. De repente, alguém grita o nome de Choi na multidão, e acaba sendo nada menos que o idiota caçador Elon. Choi olha para Elon e pensa que ele será um bom material para a transmissão. Agora vemos Elon e Choi enfrentando-se no chão, e Elon afirma que Choi só conseguiu lutar por causa daquela pá especial. Choi pergunta se Elon veio apenas para falar sobre algo assim, ao que Elon responde que algo em Choi é perigoso, e mesmo com aquela pá, não é possível para uma pessoa comum fazer o que ele fez. Choi sugere que eles lutem como homens, apenas com as mãos, mas Elon diz que não consegue lutar adequadamente sem seu núcleo. Choi concorda em deixar Elon usar seu núcleo. Elon cria uma bola de fogo e diz que vai mostrar a Choi por que é chamado de atirador de fogo. Ele ataca com chamas entrelaçadas, mas Choi salta no meio das chamas antes que elas se cruzem. Choi avança em direção a Elon e lhe dá um soco no rosto, quebrando seus dentes. Choi o adverte para não pedir compensação por danos, caso contrário, o matará. Choi diz a seus espectadores que esta é a conclusão do treinamento de Elon e afirma que Tumbelina receberá sua recompensa até amanhã. De repente, um pássaro aparece e pousa no ombro de Choi. Ele fica chocado ao ver que é um filhote de Crovacle. Choi diz ao Crovacle que não é bom sentar no ombro de outras pessoas, mas o Crovacle mostra afeição por Choi, então ele o deixa ficar. O gerente, que estava observando tudo pelas sombras, tenta aproveitar a oportunidade para falar e diz a Choi que quer conversar com ele, afirmando que a associação deseja ter um bom relacionamento com ele. O gerente diz que sabe que Choi vive em um apartamento alugado, então a associação vai presenteá-lo com uma casa. No entanto, de repente, a cabeça esquerda do Crovacle começa a gritar, o que significa que é um mau sinal, e Choi percebe que algo ruim vai acontecer ali. Choi planeja sair dessa área o mais rápido possível antes de ser envolvido na situação. De repente, algo os ataca do céu, e vemos que monstros parecidos com porcos e pássaros estão atacando-os.
Os guardas dizem a todos para correrem para o abrigo da associação, e todos os civis correm em direção ao prédio, mas a associação fecha a porta para se salvar dos monstros, ignorando as pessoas. Um monstro estava prestes a atacar uma garota, mas Choi rapidamente a defendeu e disse para ela correr para o abrigo. Choi liga a câmera e diz: vou começar o live stream estendido. Ele diz que é um streamer de monstros que luta pela segurança dos cidadãos, então por favor curtam, comentem e se inscrevam. Mas o número de monstros era ainda mais perigoso para Choi, cada um desses monstros tinha o tamanho de um elefante, então Choi planejou atacar o ponto fraco dos monstros. O ponto fraco desses monstros são suas pernas, que sustentam o corpo pesado do porco. Se lidar apenas com as pernas, pode neutralizá-los facilmente. Choi pensa que o monstro Hypig não será uma ameaça se não tiver mobilidade, então ele continua cortando as pernas dos monstros. De repente, a cabeça esquerda do Krovakli grita, Choi fica alerta e, de repente, um Hypig ataca Choi de cima. Choi ficou pasmo com a precisão do Krovakli e agora percebe que Elon está pedindo ajuda, pois está totalmente cercado pelos monstros. Choi pensa que é estranho que todos os Hypigs estejam se reunindo a ele. Será que os Hypigs que gostam de lixo foram capazes de identificar Elon como lixo humano? Choi provoca Elon, dizendo que ele deve ser o lixo número 1 que até o Hypig reconheceu, e Elon diz para parar de falar besteira e ajudá-lo. Choi pensa em um plano para usar essa situação e atira pedras em direção aos Hypigs. Alguns dos Hypigs mudam o foco para Choi, e Elon usa essa oportunidade para correr em direção ao abrigo, mas as pessoas da associação negam a entrada dele, e vemos que ainda há muitos Hypigs seguindo Elon. Esse era o plano de Choi, fazer as pessoas da associação sofrerem um pouco. A barricada foi totalmente destruída pelos monstros que se aglomeraram ao redor do abrigo. Choi diz aos seus espectadores que, graças à atração em larga escala de Elon, os Hypigs foram todos atraídos para o abrigo, então agora eles irão salvar os civis que ainda não conseguiram entrar pela entrada. Os civis ainda não entraram no abrigo, mas as pessoas lá dentro não estão abrindo a porta, então eles estão planejando algo. Ele corre em direção ao abrigo enquanto puxa a atenção de um Hypig e diz a todos para desviar, e o Hypig bate na parede do abrigo e a quebra. Choi ordena que todos corram para dentro antes que os Hypigs venham para cá. Agora Choi chama os caçadores e pede que eles se reúnam. Choi explica que, devido à estrutura do Hypig, ele só pode entrar um de cada vez. Os caçadores ficam motivados e dizem, sim, podemos lidar com isso se vierem um de cada vez, e todos começam a atacar os Hypigs que estão entrando. Choi vai ajudar o restante das pessoas. Choi olha para a reação dos espectadores e pensa que está indo bem, e ele percebe que, à medida que a força do Nullblade aumenta proporcionalmente ao número de inimigos, uma situação de 1 contra 1 precisa ser criada sem falhas. Para isso, ele precisa ter o poder de decisão mais forte, e as pessoas que testemunham sua performance e confiam nele certamente se tornarão sua força. Choi mata o último monstro na área, e as pessoas o agradecem por sobreviverem graças ao Cameraman, mas de repente, a cabeça esquerda do Krovakli começa a gritar. De repente, um Hypig muito grande ataca Choi por trás e o fere com suas garras. Quando Choi ataca o monstro, ele desvia do ataque, e Choi percebe que este é o monstro-chefe, mas mesmo assim, ele é apenas um grande pássaro na frente dele. Mas o monstro pega Choi, voa com ele e o joga no chão, e assim que o monstro estava prestes a matar Choi, alguém diz que parece que ele está em uma situação difícil, e vemos que Soyeon chegou lá para ajudá-lo, e ela diz que veio aqui para retribuir a ajuda que Choi deu na estação Jimpo. Choi mata o monstro com sua pá, Soyeon diz que a dívida foi saldada e os deuses estão animados, pois a atmosfera entre os dois parece boa. Soyeon pergunta a Choi se ele não foi admitido no hospital, e Choi responde que está se recuperando muito rapidamente. Soyeon diz que seus irmãos mais novos assistem aos vídeos de Choi quando nem mesmo olham para os dela. Choi fica chocado ao saber que os irmãos de Soyeon assistem aos seus vídeos. Agora Soyeon sai para cuidar de outras coisas, e Choi olha ao redor e pensa que há muitos segredos escondidos pelo escritório. Agora Choi desliga sua transmissão, dizendo que quer fazer uma limpeza. Outro caçador se aproxima de Choi e diz, você é o Cameraman super equipado, certo?
O caçador pergunta a Choi quanto dinheiro ele quer para vender a lança para ele, e Choi diz que é uma pá, não uma lança. Choi pensa que isso estava prestes a acontecer em breve, então o que ele deve fazer agora que de repente um deus toma uma decisão resoluta e faz uma doação? Mas Choi não percebeu nenhuma mudança perceptível na pá mesmo depois da doação. O caçador pede novamente a pá a Choi, mas ele nega e diz que não está à venda, e se ele incomodar mais, ele vai ligar a câmera. Os outros caçadores também estão com inveja daquela pá. Agora Choi enterra a pá no chão, e ele vê que de repente uma alça está se formando na pá, e ele pensa que isso é a doação que Deus lhe deu. Choi anuncia a todos que, como todos estão de olho na minha pá, vocês conhecem a lenda de Excalibur, certo? Então, qualquer pessoa que puxar isso com as próprias mãos, sem usar nada, eu vou dar a pá a ela. Todos correm para tentar a sorte com a pá, mas Choi liga a sua câmera, e os caçadores escondem o rosto e perguntam por que ele está ligando a câmera. Choi diz que isso servirá como prova, e o caçador diante se apresenta para tentar primeiro, até mesmo na frente da câmera. Ele usa toda a sua força para puxar a pá, mas ela nem sequer se move. As outras pessoas o afastam para tentar a sorte, mas todos falham em tirar a pá do chão. Agora os caçadores culpam Choi, dizendo que é só uma fraude e que deve haver algum tipo de dispositivo segurando a pá, e eles desafiam Choi a tirá-la na frente deles. Choi concorda em tirá-la na frente deles. Choi diz a eles que isso é apenas uma pá terrivelmente pesada, ou não há truque nisso. Choi puxa a pá do chão e, de repente, um tremor enorme ocorre e o chão começa a tremer. Choi pensa que esse terremoto provavelmente é por causa dele, e o outro caçador aponta que o chão se abriu onde Choi removeu a pá. Choi pensa que a função desse anel é causar terremotos, e os deuses dizem a ele que isso é uma surpresa para ele. Os caçadores estavam assumindo que o terremoto foi provavelmente causado pela pá, e Choi diz ao seu espectador que o terremoto aconteceu em um momento ótimo. Agora Choi arruma sua mochila e sai do local. Vemos que o dia acabou e Choi comprou alguns ramens na loja de conveniência. Agora Choi pensa sobre seu longo dia e pensa que seu corpo já se recuperou da luta anterior. Choi se pergunta por que ele recebeu essa oportunidade e poderes, mas ele ignora esse fato e começa a comer. Ouvimos nas notícias que recentemente os monstros começaram a mostrar comportamento muito anormal, e esta tarde dezenas de Hypigs atacaram a associação. O novo repórter diz que o cameraman foi quem mais ajudou, mas ele não tem habilidades, e dizem que ele tem um corpo sobre-humano e uma pá de poder formidável. De repente, Choi recebe uma notificação de que um novo deus entrou para assisti-lo, o que o anima a embarcar em uma nova aventura para encontrar sua fã Thumbelina. Choi vai para o endereço que Thumbelina lhe deu, e era a estrada Pokémon, que atualmente é a terra mais cara do país devido à sua alta segurança. Um segurança para Choi porque ele parece ser um cara pobre, e antes que Choi pudesse dizer qualquer coisa, ele leva um choque elétrico da arma. Mas os seguranças logo o reconhecem e perguntam se ele está bem. Choi diz que está lá porque quer entregar o prêmio, e os seguranças dizem que sabem disso e permitem que ele entre, mesmo que seja contra as regras. Choi entra no prédio e pensa que recebeu ajuda de uma fã, e muitas coisas mudaram para ele até agora. Choi fica atordoado ao olhar para a casa, pois parece um palácio. Ele pensa que provocar a pessoa chamada Thumbelina pode causar problemas sérios, então ele toca a campainha e se esconde após colocar o chifre no chão. Uma garota bonita sai da porta e olha ao redor. Ela encontra o chifre no chão, mas de repente o Cocato começa a piar alto, e Choi foge de lá antes que Thumbelina pudesse encontrá-lo. Choi pensa que é errado fugir, ele deveria estar parabenizando-a em vez disso, e os deuses zombam de Choi e perguntam, ele nunca namorou antes? Choi de repente esbarra em uma pessoa, e vemos que é ninguém menos que Kim Soyeon, usando um lindo uniforme militar. Soyeon olha e diz, você é o cameraman, certo? Então o que você está fazendo neste apartamento? Choi diz, por que você está mostrando tanto interesse em mim, e Soyeon diz que mora aqui. E onde quer que ele vá, sempre há problemas. Choi diz a Soyeon para se acalmar, porque ele está apenas lá para entregar um prêmio a um de seus espectadores. Eles se separam. Vemos que o tempo todo Choi estava segurando um Cocato em suas mãos, e o Cocato estava muito bravo.
Choi olha para o Krovak e pergunta por que suas penas estão tão brilhantes. Você comeu algo bom sem mim? Choi tenta encontrar o núcleo, que ele guardou no bolso, e percebe que o Krovak comeu o núcleo do monstro, e ele grita com o Krovak, mas o Krovak voa para longe, e vemos que Thumbelina estava olhando para ele de uma janela. Agora vemos que o chefe da Associação de Monstros estava assistindo ao vídeo de Choi onde ele está lutando com os Hypix, e vemos que Choi tinha dado o trabalho de segurar a câmera para nosso fofo Krovak. O assistente do gerente relata que Choi é uma pessoa muito forte, mas muito arrogante e rude. Ele é extremamente popular, mas não tem conexão com a associação. A associação diz que se eles pedirem a paz diretamente, parecerão vilões, então eles darão a ele uma recompensa em vez de salvar a cidade. Eles vão dar a ele a mansão do caçador Nelton, número 44, uma casa que rejeita humanos. Agora vemos que Choi foi convidado para a associação, e o gerente estava dizendo que queriam lhe dar uma recompensa. Eles dariam a Choi uma casa localizada em Hunter Nelton, em Gangnam. É um lugar onde você pode coletar todos os tipos de informações e itens de classe A. Gangnam era uma rua movimentada no passado, mas, como está situada em planícies abertas, tornou-se vulnerável a ataques de monstros e, naturalmente, tornou-se um local onde os caçadores se reuniam para detê-los. Choi sabe que eles têm uma motivação oculta por trás disso, mas ainda assim aceita a oferta para descobrir o plano deles. Choi está agora dentro de Hunter Town, e ao olhar ao redor, ele acredita que nada mudou nessas cidades. Os deuses estavam pressionando Choi para começar a aventura rapidamente, e de repente vemos que o idiota Anjo também está lá fazendo uma transmissão ao vivo, e ele cumprimenta Choi e diz que também mora ali. Anjo diz a Choi que o guiará até sua nova casa. Choi pergunta a Anjo por que esse lugar está mais calmo do que o normal, e Anjo diz a ele que um grande grupo de monstros de 2 estrelas chamado Blow foi encontrado, então todos foram para lá para lutar. De repente, alguém chama Anjo, e Anjo fica muito assustado e diz a Choi para desligar a câmera, e conhecemos outros caçadores nativos que são puramente caçadores bandidos e não fazem transmissões de monstros. O caçador bandido repreende Anjo e diz: termine seu negócio de palhaço e vá se juntar ao ataque. Anjo inventa a desculpa de que tem um compromisso com Choi. O caçador bandido olha para Choi e pergunta: você também faz parte desse negócio de palhaço de transmissão de monstros? Mostre-me a sua licença de caçador. Choi nega e diz: por que eu tenho que fazer isso? O caçador bandido coloca uma faca no pescoço de Choi e diz que ele é apenas um palhaço que limpa os pequenos peixes na cidade. Você acha que somos iguais? Choi desafia-o para uma luta e diz: vamos ver quem é o verdadeiro palhaço aqui. Uma policial fofa intervém entre eles e interrompe a briga. Agora Choi chega à casa que lhe foi designada. Anjo olha para a casa de Choi e diz que é perfeita para viver. Se ao menos tivessem capturado a lâmina nula, eles poderiam morar na Pokémon Road. Choi fica muito bravo ao ouvir esse comentário e diz a Anjo para voltar para sua própria casa. Anjo diz que pelo menos Choi deveria convidá-los para tomar chá. Choi, com raiva, diz: não sei sobre chá, mas posso lhe dar um pouco de chá da minha mente. Anjo diz que as piadas de Choi são muito duras e que ele visitará a casa dele na próxima vez. Choi olha para a casa e pergunta a Krovak o que ele acha da nova casa, e de repente, a cabeça esquerda do Krovak começa a fazer barulho ao olhar para a casa. Choi diz que, como esperava, não era uma casa normal afinal. Choi entra na casa e verifica todos os cômodos um por um, mas não encontra nada estranho, então ele fica cansado. Choi pergunta ao Krovak por que ele chorou anteriormente, se não há nada estranho na casa. O Krovak fica com raiva e começa a chorar novamente, e Choi pergunta: por que você está chorando agora? E de repente, Choi vê uma explosão do lado de fora pela janela, e um anúncio informa que houve um avanço na defesa. Choi se pergunta: acabei de chegar aqui e os problemas já começaram a vir para cá também, e de repente um ataque enorme acontece na casa de Choi. Vemos que uma equipe de resgate remove os escombros para ajudar Choi, e ele está em boas condições mesmo após a explosão. Choi pensa que provavelmente o Krovak chorou anteriormente por causa do monstro chamado Blow.
A cabeça esquerda do Krovak começa a chorar novamente, e vemos que há um monstro do tipo touro, parado atrás de Choi e atira fogo em direção a ele, mas Choi sobrevive graças ao Krovak, que cria um escudo de vento com seus poderes. Choi sente o poder do vento ajudando e pensa que, mesmo que o Krovak seja um bebê, ainda é um monstro de 2 estrelas. Choi pede para o Krovak continuar empurrando com o vento assim, e Choi corta as mãos e mata o monstro chamado Blow com sua pá. Choi retira o núcleo do monstro e oferece ao Krovak para comer, mas de repente, mais 3 monstros vêm correndo em sua direção. Outros caçadores estavam apenas filmando toda essa cena à distância, sem ajudar Choi. Atualmente, Choi e Krovak estão em uma situação muito difícil. Enquanto estava sendo dominado por aqueles 3 monstros, os deuses também ficaram admirados com o desempenho de Choi. Um certo tipo de deus quer ajudar Choi, e o deus diz a ele para ter esperança de que em breve receberá pagamento com base no desempenho. Choi tenta se levantar, e outro deus entra para observá-lo, e Choi ganha um pouco mais de força. Choi estava prestes a ser atingido pela respiração do monstro, mas o deus gentil trouxe outro deus na transmissão, e uma notificação diz a Choi que ele receberá pagamento com base no desempenho. Choi olha ao redor e vê que o tempo parou, e 2 dados aparecem na frente dele. Os dados rolam na frente dele, e ele obtém um total de 8. De repente, uma grande quantidade de energia entra no corpo de Choi, que é o chakra. Choi pensa que está transbordando de poder e agora pode matar claramente aqueles monstros. Choi pula entre os monstros e agora sente que eles ficaram mais lentos, podendo ver todos os seus movimentos. Agora ele mata todos os monstros um por um. Choi olha ao redor e vê muitos caçadores se reunindo ao seu redor. Os caçadores ficaram chocados ao ver que Choi matou 3 monstros de 2 estrelas sozinho. Um caçador pensa que, mesmo que o homem da câmera seja um caçador, sua defesa é semelhante à de uma pessoa comum porque ele não tem superpoderes, então duvidam que Choi seja realmente apenas uma pessoa normal. Agora Choi olha para o lugar onde sua casa deveria estar, mas agora é só escombros. Ele procura o Krovak e vê que ele já pegou o núcleo para o jantar e está descansando. Choi se sente um pouco tonto, e de repente o chão começa a tremer, e uma estrutura em forma de torre com muitos canhões emerge do chão. Choi olha para ela com espanto total e pensa que isso é uma fortaleza. Ele se pergunta por que essa fortaleza é tão grande, e outros caçadores implantam barreiras para se proteger. Choi sabe que não é uma fortaleza normal, e os caçadores não conseguirão enfrentar seus ataques com seus escudos normais, mas é tarde demais, e a fortaleza dispara muitos mísseis de uma vez. Choi tenta desviar dos mísseis, mas percebe que nem mesmo um único míssil está mirando nele. De repente, todos os mísseis são parados, e vemos que Soyeon chegou lá e usou sua telecinese para controlar os mísseis. Ela devolve todos os mísseis para a fortaleza, mas eles nem arranham. Choi estava se perguntando por que a fortaleza não está mirando nele enquanto está mirando em outros caçadores, e nesse momento a cabeça direita do corvo chora, o que significa que é um bom sinal. Então, Choi se aproxima da fortaleza, mas ela não o ataca de forma alguma, e em vez disso, abre uma porta para ele. Agora Choi diz aos seus espectadores que ele será a primeira pessoa a revelar o que está dentro da fortaleza. Choi entra na fortaleza, mas lá dentro está muito escuro, então ele acende sua lanterna e vê máquinas muito grandes trabalhando lá. Choi não sabe o que é aquilo, então apenas inventa para seus espectadores que essa é sua casa. Choi encontra uma gosma trabalhando e se pergunta se esta é a fortaleza do monstro de 2 estrelas, e para sua surpresa, ele também encontra uma casa dentro da fortaleza. Pessoal, deixem-me dar algumas informações sobre a fortaleza. É um monstro regional que se transforma em uma caverna ou abrigo e pode atirar infinitamente bolas de canhão produzidas por si mesmo. Para sobreviver, ele retira lentamente a energia de seres vivos que vivem em cima dele. Choi diz aos seus espectadores que ele dará uma olhada dentro do quarto que encontrou na fortaleza. Choi olha e pensa que este quarto é idêntico à casa dada a ele pelo governo. Será que esta fortaleza quer que eu viva aqui? O deus diz a Choi que ele é estúpido, e outro deus lhe dá uma dica dizendo o chakra, e Choi percebe que a principal fonte de alimento da fortaleza é a energia humana e que ela realmente quer o chakra que ele recebeu como pagamento com base no desempenho.
Choi dorme dentro da fortaleza, e durante a noite, o chakra afeta o corpo de Choi e o transforma drasticamente. No dia seguinte, quando Choi acorda, fica surpreso ao olhar para o seu corpo. Agora Choi se despede das gosmas que vivem na fortaleza e sai. Muitos repórteres e outras pessoas estavam esperando por Choi do lado de fora da fortaleza, e eles começaram a fazer perguntas sobre sua experiência dentro da fortaleza. Choi usa seu novo chakra e rapidamente escapa de sua visão e se afasta, mas ele é atropelado por uma pessoa muito grande, cujo nome é Oyeon, e ele se apresenta a Choi como oficial comandante. Ele oferece a escolha de que lhe dará equipamentos feitos por monstros de 4 estrelas e uma posição de líder de equipe se ele se juntar à sua gangue. Choi pensa que os equipamentos de nível 4 estrelas não são algo que se pode obter nem mesmo com dinheiro, mas eles não se comparam à pá de Choi. Além disso, Choi tem que lutar contra a lâmina nula sozinho para matá-la, portanto, ele educadamente recusa a oferta de Oyeon e dá sua razão. Oyeon diz que você realmente tem a mentalidade de um verdadeiro caçador. Vemos que há um mês o governo fez um contrato com a equipe de ataque Virvin após investigar alguns comportamentos anormais de um monstro de 3 estrelas chamado Maestria, e eles planejaram sacrificar alguns caçadores que não estão afiliados à associação para completar esse plano. No presente, vemos que Choi, que também é um caçador e não está afiliado à associação, recebe uma notificação dizendo que há um surto de monstros perto do Rio An. Choi diz a seus espectadores que ele vai derrotar o monstro de 3 estrelas Maestria sozinho. Choi percebe uma explosão perto dele, então ele vai lá para ajudar, e vemos que há toneladas de monstros. Choi pensa em um plano para deter a horda desses monstros. Ele pula e enterra sua pá no chão, e de repente acontece um terremoto naquela área. Choi se sente aliviado, pois não estava certo se a habilidade sairia, e um deus disse a Choi para não menosprezar sua doação. Choi olha ao redor e pensa que ainda há muitos deles. Os deuses consideram novamente patrocinar Choi e enviam-lhe outra doação, e o deus pede a Choi que atenda o telefone. Choi assume que Deus está brincando com ele ao dizer para atender a ligação em uma situação dessas. O deus frustrado diz a Choi para olhar para a alça. Choi percebe que há algo diferente na alça e diz olá perto dela, e vemos que sua voz foi transferida para a fortaleza, e a gosma lança um míssil para ajudar Choi. O míssil atinge a área e mata todos os mosquitos instantaneamente. Agora Choi diz que é capaz de se comunicar com a fortaleza. Esta é uma doação incrível e seria extremamente benéfica na batalha. Choi diz que se está uma bagunça tão grande aqui no meio da cidade, então é óbvio como está lá em cima no Rio An. Vemos que um monstro ainda está vivo e ele come o próprio tipo, que então evolui para um monstro mais forte. No lado do Rio An, vemos que há toneladas de peixes mutantes atacando, e Soyeon e os outros membros da equipe estão lutando contra eles. Soyeon diz que há várias vezes mais monstros em comparação com o ano passado, e há muitos tipos de mutações que eles nunca viram antes. Soyeon sugere eliminar o mestre principal antes que a situação piore. Vemos que Yeon usa sua habilidade de defesa para proteger seus companheiros, e um soldado vem e informa Yeon que eles acabaram de receber a resposta do governo, e eles simplesmente afirmaram que não é diferente do ano passado. Yeon pergunta com raiva, eles são loucos? São simplesmente muitos deles, mas alguns também estão evoluindo para predadores com alta velocidade ou alta defesa. Soyeon diz que não podemos perder mais tempo, e ela usa seu poder para criar uma bola de monstros e esmagá-los. Um homem aparece por trás e zomba deles, dizendo que eles estão tendo problemas com um par de peixes mutantes. Ele não era ninguém menos que o dono da equipe de ataque Galé, Ilak, e ele ordenou que sua equipe de ataque Galé cuidasse desses monstros. No início, a equipe de ataque Galé disparou uma coisa parecida com uma vara nos monstros e depois usou seus ataques de raio para matar uma grande área de monstros. Ilak anuncia que a partir deste momento, a equipe de ataque Galé assumirá o controle dessa caçada e ficará com 80% desse saque. Outros caçadores expressam sua insatisfação com isso, e Yeon confronta Ilak e pergunta, você já sabia dessa situação? Caso contrário, como você explicaria essas armas? Você tem muitos caçadores do tipo raio e equipamentos e suprimentos demais para uma caçada comum.
Ilak diz que eles são apenas uma equipe muito competente e não rebaixem a equipe de ataque Galé com seus padrões incompetentes. Soyun intervém entre eles e diz que não é hora de brigar entre si. Ilak vai comandar sua equipe e diz que seguirão o plano, começando a ferver a água para fazer os monstros escondidos dentro da água saírem. Os monstros atacam os caçadores de fogo, mas o raio os protege e mata os monstros. Em breve, um enorme monstro parecido com um peixe chamado Masteri sai da água, e Ilak diz à sua equipe para se preparar para o próximo cenário. Sua equipe retira um arpão automático e atira no Masteri. Outros caçadores se perguntavam o que a equipe Galé estava tentando fazer, e vemos que eles usaram o arpão para enviar ataques de raio diretamente ao corpo do monstro. Ilak usa seu superpoder e desfere o golpe final fazendo um grande buraco no peito do monstro usando seu próprio poder de fogo. Yeon exclama que Ilak nunca teve esse tipo de poder antes, e Soyun especula que Ilak provavelmente está usando equipamentos que amplificam temporariamente seus poderes. Ilak ordena que sua equipe tire o núcleo antes que o monstro reviva. Um dos caçadores diz a Ilak que é diferente do ano passado. Eu não acho que será apenas um deles. Ilak zomba dela e diz, você ficou por perto para dizer algo assim? Eu já sabia que era assim. De repente, o segundo Masteri aparece na água. Ilak pensa que ele imprimiu completamente seu poder nas massas, mas para fazer com que seu pai o reconheça, ele tem que mostrar que sua segunda equipe também pode derrotar com sucesso o Masteri sem ele. Ilak chama o vice-líder de sua equipe e diz para matar o próximo Masteri sem ele, pois eles têm que mostrar que são diferentes das outras equipes. O vice-líder anuncia que vai liderar, e Ilak entra em seu carro e diz ao motorista para levá-lo até seu pai. No campo de batalha, vemos que a equipe Galé está atualmente retirando o núcleo do monstro, e eles já fizeram o segundo Masteri cair. Assim que eles coletam o núcleo do segundo Masteri, um terceiro Masteri que estava escondido na água ataca o homem segurando o núcleo e come tanto o núcleo quanto o humano. O Masteri evolui para um Masteri muito forte. O vice-líder da equipe Galé ordena que sua equipe ataque com arpões, mas desta vez os arpões não conseguem perfurar o corpo do monstro. Eles também tentaram atacar com raios, mas não tiveram efeito, e o Masteri matou os membros da equipe Galé da linha de frente. Yeon chega e salva o vice-líder dos ataques do Masteri, e Yeon diz ao vice-líder para não perder a esperança e rearranjar seu equipamento e lutar de volta, mas o vice-líder diz que é impossível ir contra isso e que vocês podem se tornar suas presas, e o vice-líder foge, deixando Yeon sozinho. O Masteri ataca Yeon, mas Soyun para os monstros com sua telecinese, e agora o monstro ataca Soyun, mas de repente a mão do monstro é cortada, e vemos que o cinegrafista Choi chegou lá. Choi pergunta ao monstro, você é o monstro Masteri com 2 núcleos? E ele diz a seus espectadores que agora a caçada vai começar. Vemos que depois de algum tempo, Yeon, que desmaiou pelo ataque, acorda e pergunta a Soyun como ele ainda está vivo, e Soyun aponta para Choi e diz que é porque ele veio aqui. Enquanto Choi estava lutando, ele percebeu que os movimentos em seu corpo haviam mudado, mas pensou que a chakra que ele recebeu dos deuses foi completamente usada. Os deuses também ficaram surpresos ao ver que o corpo de Choi ainda se lembrava de como usar a chakra. Choi novamente corta a mão do monstro, mas ela rapidamente se regenera. Choi ficou surpreso ao ver uma regeneração tão rápida, mas também percebeu que o Masteri estava comendo sua própria espécie para regenerar tão rapidamente. Para confirmar sua suspeita, Choi usa a habilidade de terremoto e cria muitos espinhos da terra, que perfuram o corpo do monstro. O monstro rapidamente começou a comer para se regenerar mais rápido, mas desta vez também copiou as habilidades de outros monstros e as usou como arma. Choi pensa que estaria em grande desvantagem se lutasse aqui, então ele chama novamente a fortaleza, e vemos que as Slimes estavam um pouco confusas sobre qual míssil devem lançar para ajudar, e eles enviam um míssil. Choi estava sendo empurrado na luta, e Krovakli, que estava filmando tudo com sua câmera e transmitindo ao vivo, solta um bom grito de sua cabeça direita. De repente, um míssil cai diretamente no monstro, mas felizmente, Choi usou sua habilidade de terremoto para se defender, e Choi pensa que este míssil era diferente do anterior. O monstro ainda estava vivo, mas estava gravemente danificado. Choi pensa em uma maneira de matar o monstro com um único golpe,
e o Deus sugere que ele recupere a chakra. Também, um novo Deus entra na transmissão. Choi lembra o sentimento que ele sentiu naquela época e concentra todo o seu poder em uma mão e joga a pá na direção do monstro. A pá faz um grande buraco no peito do monstro e separa o núcleo do corpo do monstro. Yeon e Soyeon ficaram chocados ao ver o verdadeiro poder do cinegrafista. Choi olha para suas mãos e pensa que esse poder é incrível, e Krovakli, que transmitiu tudo, pegou o núcleo como pagamento e o comeu. Na sede da equipe Galé, vemos que Ilak está se desculpando com seu pai, dizendo que eles encontraram uma variável muito inesperada chamada Doi, e o pai de Ilak, Yoi, que era o chefe da equipe Galé, diz que é uma resposta muito patética em comparação com o incidente que ele causou. Yoi diz a Ilak que parece que a posição de líder de equipe é uma posição muito pesada para Ilak, então ele planeja dar essa posição a Camera Guy Choi. Agora Ilak argumenta que foi ele quem sujou o nome da Galé. Yoi exclui seu desejo de vingança e diz que Ilak é quem sujou o nome deles. A mulher que está atrás de Yoi fica seduzida pelo poder dele, e Ilak olha para ela e pensa que provavelmente foi ela quem contou tudo para o pai dele, e Ilak vai embora para limpar a bagunça que ele criou. Agora Yoi ordena à mulher que investigue o cinegrafista Choi, pois seria melhor tê-lo ao nosso lado do que torná-lo um inimigo. Agora vemos que, na Associação de Monstros, o presidente da associação foi bombardeado com perguntas de jornalistas. É verdade que a associação já estava ciente da mutação do Mastéria? É verdade que a bomba que caiu no ponto alto do Ryuan foi causada pela fortaleza? E há algum plano para lidar com a fortaleza? Pessoal, deixe-me dizer que ninguém sabe ainda que Choi pode se comunicar com a fortaleza e também pedir para ela lançar mísseis onde ele quiser. O presidente não tinha respostas, e eles estavam tentando entrar em contato com Choi, mas o assistente diz ao presidente que Choi cortou todos os seus contatos e que ele está atualmente dentro da fortaleza, então ninguém sequer pode se aproximar dele. Por outro lado, dentro da fortaleza, vemos que Choi está tendo um episódio especial, e ele diz a seus espectadores que o personagem principal de hoje é a fortaleza, e todos estão chocados ao ver que a verdadeira fortaleza é uma criatura fofa e viscosa. Choi diz aos espectadores que ele não é tão macio como parece, mas também tem um monte de clones ao redor deste lugar. Ele continua dizendo que se você virar este cara, mas de repente o celular de Choi começa a tocar, e ele vê que a mensagem diz que a Nullblade finalmente apareceu em uma parte da China. Os deuses começaram a se preparar para ir ao exterior, e um deus até foi trocar dinheiro para a moeda chinesa. Choi diz a seus espectadores que ele terá que mudar seu conteúdo, pois ele precisa ir para a China agora, mas devido ao surgimento de monstros, viajar para o exterior se tornou extremamente restrito e equipamentos de voo se tornaram ativos raros de primeira classe. Choi diz a seus espectadores que aqueles que o ajudarem a ir para a China serão convidados para a fortaleza. Thumbelina pensa que ele não pode perder essa chance, não importa o que Choi diga nos comentários, e ele pensa que não é fácil conseguir um voo afinal, já que não há muitos equipamentos de voo na nação de qualquer maneira. De repente, ele vê uma notificação de Thumbelina, onde ela diz que, de acordo com alguém que ela conhece, o governo está tentando entrar em contato com ele, então que tal ele entrar em um acordo com eles? Choi olha para o seu telefone e realmente tem 26 chamadas perdidas, e ele pensa que estava evitando a ligação porque não queria se envolver em algo problemático, mas como Thumbelina sabia disso? Choi pensa que ela realmente não é alguém comum. Choi pede ao líder político responsável por essa questão que o contate diretamente em sua transmissão ao vivo. O presidente diz ao seu assistente para ligar para o cinegrafista, e quando Choi atende a ligação, ele pergunta diretamente: "Você consegue um avião?" O presidente diz com raiva: "Você sabe o tamanho desse pedido?" Ilak pega o telefone do presidente e diz que a Galé Company fornecerá o avião. "Então, você está pronto para negociar conosco e aceitar a oferta?" E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!